Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Vamos estudar agora Êxodo capítulo 24, a aliança de Deus com Israel. Vamos ler. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Então, Moisés, por ser o líder do povo, chamou Arão, que seria o sumo sacerdote instituído por Deus, Nadab, Abiú, os sacerdotes, que nós vamos ver a partir do capítulo 28, e eles serão os primeiros sacerdotes de Israel. Né? E sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo algo muito profundo aqui. A quem muito é dado, muito é exigido. Que a liderança de uma igreja ou de um departamento, ela deve estar mais próxima de Deus do que os crentes comuns. Deus não chamou todo Israel para subir a ele. Deus chamou Moisés, Nadab, Abiú e os outros líderes de Israel. Então subam para junto do Senhor. A comunhão de vocês como líderes deve estar um passo além do povo de Israel, como um todo. Quer dizer, Deus falando para eles, vocês devem ter uma intimidade comigo maior do que todo o povo. Isso fica de lição, né, para todos nós. Outra coisa que Deus falou, adorem de longe. Eu acho interessante esta ênfase, adorar de longe, permaneça longe, não chegue perto do monte. Você nota que no Primeiro Testamento a ênfase é longe, né? Não entre no lugar santo, não entre no santo dos santos, fique longe, só o sacerdote que vai entrar. Tudo isso acabou quando Jesus morreu na cruz. O véu se rasgou. Agora a ênfase é se achegue a Deus, ande perto de Deus, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Está escrito na Bíblia, né, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, enquanto no Primeiro Testamento a ênfase é ficar de longe, afasta-se, o Segundo Testamento é se aproxime, chegue perto. Tudo isso possibilitando ou possibilitado pela morte do Senhor Jesus, né, em nosso lugar. E aí ele vai falar o seguinte: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Olha que coisa interessante, né? Mais um dado aqui que foi Moisés quem escreveu, né, o Pentateuco. E ele vai falar: e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue, a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então, Moisés pegou uma metade do sangue desses holocaustos, sacrifícios, pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar que havia edificado. Né? Depois ele pegou o livro da aliança, toda aquela anotação que ele havia feito e leu para o povo, para que o povo estivesse ciente dos mandamentos de Deus. Eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos, obedeceremos. Só de boca, porque a gente vai ver que eles não cumpriram nada. Era um povo de dura servidão e desobediente. Né? Então tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Então, o Primeiro Testamento foi confirmado com sangue. Né? O autor de Hebreus vai dizer lá que o Segundo Testamento, a morte de Cristo, o segundo concerto, a segunda aliança,
também foi ratificada com sangue. Aqui, sangue de novilhos, sangue de cabritos, sangue de cordeiros, mas na nova aliança, sangue do próprio Filho de Deus, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Então, olha a intimidade, né? A intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus constantemente estava chamando Moisés para perto dele. Começou com Moisés, depois os levitas, os escribas e agora os mestres na igreja. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemo-nos a vós, e eis que Arão e o ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés no meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então não é à toa que ele foi o maior profeta e líder de Israel. Bem, no próximo vídeo nós vamos estudar o capítulo 25. Deus abençoe.